Hoje eu quero falar somente para você, que é mulher, que está aí, às vezes pensando nesse tempo, né? Todo mundo dentro de casa. E muitas vezes isso nos abate um pouco, não é verdade? Mas eu quero falar com você sobre a mulher mais rica da cidade. E eu quero ver se você se enquadra nisso. Então vamos, mas não é só hoje que eu vou falar. É uma série de palavras para que se completem aquilo que eu quero dizer a você. Eu quero falar hoje com você sobre a conta corrente dos dons e talentos. Eu quero que você entenda que tudo que eu falar aqui, eu vou lhe mostrar na palavra. Então, vou ler bastante a palavra para você também. Então, vamos ver. Salmo 24 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Eu quero dizer para você que nós temos um banco. E nesse banco tem várias contas correntes. E hoje nós vamos falar então de uma conta corrente, a conta corrente dos dons e talentos, que está em 1 Coríntios 12, 1 e 2. Quero relembrar essa passagem. Assim diz a palavra: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo mesmo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretações de línguas. Mas é um só mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora vamos entender certas particularidades desse texto. Não teologicamente dizendo. Mas o que quer dizer dons? Dons é o próprio Espírito de Deus que distribui a cada um, como diz o texto. A gente ouve, mas fulano tem muito talento. Talento. O que é talento? São as capacidades que nascem com cada um. No meu nascimento, Deus já me colocou talentos suficientes para que eu ganhe a minha vida honestamente e não passe fome. A todos Deus deu um talento. Então ninguém pode dizer, não, eu não tenho
Não tenho talento. Não, todos têm. Deus deu a cada um tipo de talento. Então não adianta você querer ser igual fulano, porque Deus fez cada um com sua particularidade. Cada um tem o seu jeito de ser. Para que tivesse um lugar ao mundo, que ganhasse a sua vida e não passasse necessidade. E o que acontece conosco é que muitas vezes nós não conseguimos entender. Eu não gosto disso. O talento dele é esse. E ele não gosta disso. Pensa você. Uma coisa que Deus o capacitou para que ele não passe necessidade. E ele diz, eu não gosto. Oh, Senhor. Então, esse talento nasce com cada um. Para que nós possamos ter um desempenho satisfatório e tanto no aprendizado, né, aprender novas coisas, quanto na execução das habilidades. Mas e o que é habilidade? É uma capacidade técnica para realizar determinadas tarefas. Pensa bem. Às vezes eu não tenho dons ou talento para uma coisa. Mas eu posso desenvolver habilidades. Vai demorar, vai exigir tempo, vai exigir exercício, sacrifício, mas eu vou conseguir fazer, demorar muito mais do que aquele que já nasceu com o talento. O que nasceu do talento faz assim e está pronto. Então, mas eu vou chegar nesse nível. Mas eu vou ter que trabalhar para chegar nesse nível. Isso é habilidade, é uma coisa que eu desenvolvo. Mas para que tudo isso funcione, é preciso competência. E o que é competência? É a soma. Talento, o dom, talento, habilidade e a responsabilidade. Muitas pessoas não são competentes porque elas não são responsáveis. Hoje elas fazem uma maravilha, amanhã faz meia boca. É porque não sabe? Não, é porque não tem responsabilidade. Então, aí elas não são pessoas competentes. Às vezes é distribuído algo para alguém com menos competência. Aliás, minto, com menos habilidade. Mas poxa, mas fulano não tem tanta habilidade para esse negócio aí, não. Mas ele é competente. Por que ele é competente? Porque ele é responsável. Então, é melhor dar algo para alguém fazer que não é tão habilidoso, mas que ele vai procurar fazer o melhor que ele puder, porque ele é competente, aquilo vai sair. Dar alguém que é tão habilidoso, mas não é competente. Hoje ele faz, amanhã ele faz de meia boca. Entenderam? Então, por isso, há uma necessidade de não só termos dons, talentos e habilidade, é necessário sermos competentes. Eu vou andar um pouco na história agora, porque às vezes é preciso, para que nós entendamos a palavra de Deus, nós precisamos estar lá naquilo que está escrito, né? E o que está escrito por quê? Porque naquele tempo era uma coisa comum. Só que hoje não é, né? Hoje nós nem temos nem ideia do que seja. Então, a história dos talentos, por exemplo, né? Nós sabemos a história do talento, né? Está na Bíblia, na palavra de Deus, os 10 talentos, né? Essa parábola. Mas o que era talento? Então, de cara, ele era uma unidade de peso. Depois passou a ser a unidade monetária, que valia 6.000 denários. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Um talento, portanto, valia o trabalho de um homem por 6.000 dias, pensa bem, ou mais ou menos 20 anos. Um talento, portanto, não era pouca coisa, é uma verdadeira fortuna. O talento podia ser de couro, de prata ou de cobre, mas seu valor era sempre altíssimo. Agora pensa bem. Se um talento correspondia ao salário de um trabalhador por quase 20 anos, imagina a fortuna que representava 5 talentos na história, que na parábola, que nós vamos ver já já. Seria necessário mais de 90 anos para adquirir. Por meio dessas cifras, salienta-se o impressionante fato de que Deus nos entrega a grandes responsabilidades quando Ele nos dá
os talentos e os dons naturais. Pensa você, os dons que ele nos dá, depois, através dos nossos talentos, porque normalmente uma pessoa tem um dom espiritual relacionado com o seu talento natural. Pode olhar, pode analisar, vai pesquisando para você ver. É preciso ter um talento natural. Então, Deus já faz uma coisa de acordo com a outra. Ele não vai dar um dom de uma pessoa, uma coisa que a pessoa não sabe, não entende. Não. Ele dá um talento, um dom espiritual de acordo com o talento natural daquela pessoa. Mas, e aquele que recebeu só um talento? Bom, o que a gente pode entender é o seguinte, que se você tiver um só talento e for muito bem aplicado, né, com competência, você pode tomar, quem sabe, uma ministra, como a ministra Damares, Regina Alves, ou uma pregadora, como a Joyce Meyer. Conta-se que de um compositor italiano, Rossini, que certa vez ele foi numa aldeia pobre, na Itália, de pessoas, e não tinha pessoas talentosas na área musical, e para fazer um elenco de uma ópera. E ele foi dado a ele essa missão de fazer uma ópera naquela aldeia, com pessoas daquela aldeia. E ele então começou a fazer testes. E ninguém cantava, era todo mundo desafinado. Mas tinha uma senhora que cantava uma nota bem afinada, a nota si bemol. Então, o que ele fez? Ele fez uma composição, uma música para aquela senhora cantada tão somente em si bemol. Para você pensar, uma toada só. Mas, o que ele fez? Em volta daquele si bemol, ele fez uma harmonia tão grande que quando ela cantou aquela música, acompanhada daquela orquestra, daquela composição adjacente, que parecia um anjo cantando. É assim que Deus faz conosco. Quando nós nos colocamos na presença dele, com aquilo que nós achamos pouco, mas Deus só me deu esse talento. Mas se estiver na mão do Senhor, é um grande talento. Dá para fazer uma ópera. Entenderam? Nós precisamos pensar nisso. Pega esse tempo agora e começa a pensar um pouco nisso. O que Deus tem te dado? O que você pode fazer com o que Deus tem te dado, mesmo estando trancado em casa? Semana que vem a gente continua. Um beijo para vocês.